Sejam bem-vindos ao Me Explica Direito. Aqui apresentamos temas que envolvem direito e sociedade através de entrevistas com especialistas nas mais diversas temáticas. A educação seguramente é a mola propulsora da sociedade. Através dela, rompemos fronteiras, alcançamos a inovação e garantimos o progresso. É o nível superior de ensino que muitas vezes nos capacita para o mercado de trabalho e nos habilita a exercer diversas profissões. Então, neste contexto, as universidades ocupam um papel crucial. Gerir essas instituições é um processo que exige muita estrutura e organização. No programa de hoje, vamos conversar sobre os desafios jurídicos da gestão pública no universo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O nosso convidado é doutor em Engenharia Mecânica pela Universidade do Colorado, mestre em Engenharia Mecânica pela Universidade de Maine e graduado em Engenharia Mecânica e Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Contamos hoje com a presença do magnífico reitor da UFRN, que também é presidente da ANDIFES, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Seja muito bem-vindo, professor, doutor, reitor José Daniel Diniz. Olá, Michele, muito obrigado pelo convite, uma grande alegria, uma honra para mim poder participar do seu programa, que eu sei que está fazendo um grande sucesso. Então, obrigado por esse momento. A gente que fica muito feliz com a sua presença, nosso queridíssimo reitor, doutor Daniel Diniz, que está aqui à frente da nossa instituição, da UFRN, e que preza muito pela excelência e o desenvolvimento institucional. E aí eu gostaria de levar um pouco para o universo do direito, a condução do trabalho enquanto reitor, enquanto a pessoa que tem a maior responsabilidade, que nos representa e que toma decisões muito importantes. A administração pública, ela se divide, em administração pública direta e indireta. E aí, mais ou menos, tentando explicar um pouco para a sociedade, a administração pública direta, ela cria as políticas públicas, o governo, ele vai trazer uma determinada iniciativa que precisa ser implementada por alguma entidade, por alguma organização, por alguma instituição. E aí criam-se muitas vezes as autarquias. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma autarquia pública federal e que tem a incumbência de trazer ensino superior, educação, à sociedade. Então eu já pergunto aqui para o reitor, quais são as atividades, os desafios jurídicos para estar à frente de uma instituição como a UFRN? Então, Michele, uma universidade, primeiro, a gente precisa entender que é uma instituição bastante complexa e única. Ela tem um formato único pela sua dimensão, pela sua diversidade. Como autarquia, nós temos alguém que está na gestão, num cargo de reitor, mas pela própria complexidade e pela necessidade desse gestor representar a instituição em tantas esferas, essa gestão precisa ser muito compartilhada. Então, nós temos uma estrutura com pró-reitorias, com secretarias, com direções, enfim, superintendências, como essa própria superintendência de comunicação. Então, só antes do senhor já completar a sua fala, desculpa interromper, mas eu quero perguntar. A universidade é uma instituição una, é uma pessoa só? Exatamente. A universidade, no final das contas, você tem uma pessoa que representa ou que direciona essa representação para alguém fazer essa representação. Então, do ponto de vista jurídico, nós temos o apoio da Advocacia Geral da União, através da Procuradoria-Geral Federal, e que nós temos dois braços, vamos dizer assim. Nós temos um lado consultivo na universidade e temos um lado do contencioso. Então, nós temos uma procuradoria aqui na universidade que, na verdade, é ligada à Procuradoria-Geral Federal. Essa procuradoria, ela cuida somente da parte do consultivo. Então, os processos de licitação, os processos de concurso, enfim, tudo isso está relacionado à nossa procuradoria. Tudo aquilo que seja necessário parecer algum tipo de opinativo jurídico, isso é feito pela procuradoria, que cuida aqui do consultivo somente. O contencioso é feito pela Procuradoria Federal, mas fora da universidade.
E hoje é interessante que esse contencioso, a própria Procuradoria Federal, regionalizou temas. Então, muitas vezes existe um contencioso que está sendo um processo que a universidade está envolvida e que está sendo respondida por um procurador que está em outro estado e não aqui no Rio Grande do Norte. E nós sequer conhecemos esse procurador. Então, é importante que as pessoas entendam como funciona esse sistema. Bom, além disso, nós temos muitas questões jurídicas. Eu penso que o direito está muito presente na gestão pública. Então, a universidade tem, por exemplo, nos processos administrativos, nós temos uma corregedoria. Essa corregedoria está ligada ao Sistema de Correição Nacional, né, que o ente maior é a CGU. Então, esse corregedor hoje na universidade é uma pessoa que tem um mandato. Então, ele precisa preencher alguns critérios, a universidade indica o nome, a CGU aprova e essa pessoa passa a ter um mandato. Então, os processos que apuram condutas de servidores ou de estudantes, como é que isso funciona hoje na universidade? A partir de uma provocação, seja na própria corregedoria ou numa ouvidoria, isso vai para esse corregedor que faz o juízo de admissibilidade e então inicia-se um processo por uma comissão, que a universidade tem um banco de servidores que compõem essa comissão. E só ao final do processo, após todo, o direito do contraditório, todo o processo apurado, isso vem para os gestores. Pode ser um diretor de centro, a depender do nível da penalidade, ou vem para a reitoria. Então, são muitas as dimensões onde o direito está muito presente na gestão pública. Então, recapitulando aqui, que a gente terminou falando de um monte de coisa, né? O reitor ele não consegue fazer tudo, ele precisa de muito ajudante. A universidade, embora seja uma pessoa jurídica una, ela é sozinha e representado a fim e a cabo por uma única pessoa, que é o magnífico reitor, ele precisa de ajuda. Então, quando a gente fala de contencioso, e para todo mundo entender o que é contencioso, o contencioso é a arenga, a briga, a confusão no Poder Judiciário. Ou seja, é contencioso porque há um litígio que está sendo submetido à apreciação do Poder Judiciário, está lá na Justiça. Como nós somos uma universidade pública federal, a competência necessariamente é da Justiça Federal e o reitor, ele esclareceu aqui agora para a gente que quem representa é a Advocacia Geral da União. E como a Advocacia Geral da União, ela está hoje dividindo os seus advogados por matéria. Então, vamos supor que a discussão seja uma empresa que resolveu concorrer à licitação na Universidade Federal. É uma matéria absolutamente de direito administrativo e que certamente deve ter um grupo de advogados gerais da União que podem estar em outros estados, como o reitor colocou para a gente, que vai lá apreciar, defender os interesses da Universidade Federal do Rio Grande do Norte a respeito daquela discussão dessa empresa, por exemplo, que quis participar da licitação e não conseguiu por algum motivo. E aí ele trouxe aqui a perspectiva também não só do contencioso, mas do consultivo. E aí, revisando, o consultivo é feito internamente pela Procuradoria-Geral da Universidade, onde existem procuradores que são também do corpo da AGU, não é verdade? Da Advocacia Geral da União, e que eles tiram dúvida, dão parecer. O reitor é formado em engenharia, embora esteja à frente de cargos de gestão há bastante tempo, e a gente acha que ele é um grande jurista já, porque o desafio de estar à frente de uma instituição como a universidade é muito grande, é necessário sempre ter todo um arcabouço jurídico por trás e um subsídio orientativo, né? É preciso, imagina a quantidade de decisões. Então, eu vou até perguntar, o senhor pede muito parecer à Procuradoria, pede para eles explicarem, ajudarem, elucidarem as questões jurídicas para o senhor tomar melhores decisões no seu dia a dia? Sim, além daqueles pedidos que são iniciativa da própria gestão, uma dúvida de quem está em gestão, nós temos processos que precisam do parecer da Procuradoria. Então, alguns contratos, nós temos, por exemplo, projetos de pesquisa com empresas multinacionais, em diversas áreas, na área da geologia, da engenharia de petróleo, enfim, são muitas as áreas. Esses processos, eles tramitam, por exemplo, na Pró-Reitoria de Pesquisa, que é um projeto de pesquisa, na Pró-Reitoria de Planejamento, que cuida do instrumento que vai ordenar, né, essa relação entre a empresa e a universidade, o público e o privado, mas ela precisa de um parecer da Procuradoria. Então, esses processos precisam de parecer da Procuradoria. Nós temos processos
casos de processo administrativo, ainda bem que não tão frequentes, mas que geram, por exemplo, de uma demissão de um servidor. Necessariamente nós pedimos parecer da Procuradoria, até para entender se o processo tramitou dentro da legalidade. Dentro da legalidade. Mas nós temos outras situações. As universidades, dentro dessas características muito únicas, elas criam normas próprias para o próprio funcionamento da instituição, que são as resoluções. Nós temos resoluções na área acadêmica, não é? Um regulamento de graduação, um regulamento de pós-graduação. Que serve como se fosse uma lei. Como se fosse uma lei que funciona para a instituição. E nós temos resoluções administrativas também, que diz respeito ao trabalho de servidores, a atuação do servidor. A atuação do servidor, a várias outras áreas administrativas. Quando se faz uma resolução, que é uma espécie de legislação para a própria instituição, muitas vezes nós precisamos de uma avaliação da Procuradoria, e isso é provocado pela gestão. Então, existe uma relação muito próxima da gestão com a Procuradoria e é um trabalho muito importante. Agora, em casos que a decisão vem para o gestor, como, por exemplo, um caso, vou falar de novo, de um processo administrativo, a Procuradoria observa a legalidade, se foi conduzido de forma legal, mas aí vem para a decisão do gestor. Então, acaba que o gestor precisa ter um certo conhecimento de como aquele processo foi conduzido para poder tomar aquela decisão correta, justa e que deve ser com todo o subsídio, exatamente. Voltando aqui, mudando um pouco de assunto sobre essa parte muito do juridiquês, eu quero saber como é a rotina do reitor. O reitor acorda e ele pensa, eu tenho que lidar com questões que envolvem o alunado, com questões que envolvem pagar contas e orçamento. A universidade tem um orçamento, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, porque a gente sabe que, enquanto aluno, enquanto servidor, enquanto sociedade, a gente fica naquele afã de ver a universidade funcionando, mas ela tem muitos problemas que nem todo mundo toma conhecimento. E aí, como é a rotina de ser reitor? Então, é uma rotina de um trabalho muito intenso, que começa cedo, vai até o início da noite. São muitos os temas que são tratados. Vou falar um pouco do orçamento que você tratou. O orçamento, as universidades federais, o MEC, quer dizer, o Congresso aprova um orçamento para o Ministério da Educação e dentro desse orçamento tem um orçamento para as universidades federais, que são autarquias ligadas ao Ministério da Educação. Então, o orçamento que é aprovado pelo Congresso é uma peça que vem com o orçamento geral da instituição. Parte desse orçamento é um orçamento de despesas obrigatórias, por exemplo, pagamento dos servidores, é um exemplo disso, de aposentados, de pensionistas, tudo isso vem no orçamento da universidade. E tem outra parte do orçamento que nós chamamos do orçamento discricionário. Aquele orçamento que vem para o custeio da universidade, para pagar a conta de energia, para pagar os contratos de terceirização. E se o dinheiro não der? Então, é o que vem acontecendo. Deixa eu falar então um pouco sobre esses dois orçamentos. No caso da UFRN, quando se pega o total, se chega próximo a 2 bilhões de reais por ano. Por ano. Por ano, né? De todo esse orçamento. Mas aquilo que o gestor acaba trabalhando mais, fazendo a gestão propriamente dita, é nessa parte discricionária. Porque a parte da folha de pagamento é aquilo que é o direito do servidor de receber, e as progressões é aquilo. Os aposentados também, pensionistas também. Então, nessa parte do discricionário é que nós enfrentamos muita dificuldade para fazer funcionar a gestão com um orçamento que tem sido muito limitado há muitos anos. Eu não estou falando dos últimos anos, eu estou falando de muitos anos que as universidades vêm perdendo orçamento. Então, cabe ao gestor fazer todo esse planejamento para, com toda a dificuldade, montar isso. No caso da UFRN, dentro do nosso espírito democrático, nós fazemos uma discussão no Conselho de Administração. Então, fazemos todo um planejamento com Pró-Reitoria de Planejamento, administração, para ver aquelas contas que já são esperadas. Vou dar um exemplo. Nós já sabemos quanto vai ser aproximadamente a conta de energia desse ano de 2024, porque nós temos um histórico de consumo de energia, então já dá para fazer uma previsão, e nós já temos uma tarifa média, então sabemos quanto vai ser. Então, esse valor nós já reservamos, sabemos que a universidade tem que pagar. E tem vários outros compromissos que a universidade vai ter que custear. Então, fazemos um planejamento e discutimos isso em colegiado superior e a universidade aprova essa peça. E nós procuramos seguir essa peça. Então, essa é uma parte da gestão. Agora,
Nós somos uma instituição que faz ensino, pesquisa e extensão, então boa parte do tempo que o gestor precisa dedicar é em planejamento institucional, receber pessoas com os mais diversos projetos, muitos compromissos, além de representar a instituição fora, em outros órgãos, tratar com outros gestores, então é uma agenda bastante cheia. Ainda mais para uma única pessoa. Mas eu quero fazer até uma pergunta que está bem fora do script, mas me gerou curiosidade e agora eu não sei se o reitor vai saber responder. O senhor falou da conta da energia e eu fiquei pensando aqui enquanto o senhor falava que deve ser muito alta, muito alta. Não preciso dizer quanto é. Tá. Mas a gente não poderia gerar nossa própria energia? Poderia e deveria. Então, essa é uma pergunta muito interessante para a gente poder esclarecer isso. Esse orçamento discricionário, parte dele pode vir como custeio, que é o que a gente paga a conta de energia, e parte dele pode vir como investimento. No orçamento, essas duas ações elas são separadas, custeio e investimento. Então, nossa própria energia seria investimento. Própria energia seria investimento. Então, nós precisamos de recurso de investimento para poder investir em painéis solares. Então, agora, o que é que a universidade já fez com relação a isso? Nós já fizemos capacitação das equipes da nossa Superintendência de Infraestrutura, nós já temos projetos de instalação de painéis solares em todos os campi, lembrando que nós temos o campus central em Natal, mas nós temos em Macaíba, em Santa Cruz, em Currais Novos e em Caicó. Então são esses os polos principais da nossa universidade, além dos polos de educação à distância. A instituição paga a conta geral. Então, nós precisamos instalar painéis solares em todos esses campos. Não temos tido recurso de investimento para isso. Então, o que é que nós temos feito em relação a isso? Busca de apoio através de emenda parlamentar. Então, nos últimos anos, o pedido principal da universidade, e todos os anos nós procuramos falar com todos os parlamentares do Estado. Nós temos 8 deputados federais, 3 senadores. Falamos com 100%, os 8 federais e os 3 senadores. E pedimos que coloquem uma emenda para que a universidade possa instalar painéis solares. Isso produziria uma redução na conta de energia e nós teríamos mais recursos de custeio para atender outras demandas, inclusive demandas acadêmicas, né? Até as próprias manutenções, né? Isso, e apoiar um projeto de extensão, um projeto de pesquisa, nós poderíamos ter com esse recurso. Mas continuamos insistindo. Essa é uma pergunta muito interessante porque esse é um investimento muito importante para a universidade. O que nós pagamos de energia elétrica é um valor muito alto. É um percentual muito alto do nosso custeio. Se for viabilizado isso. Exatamente. E é muito importante, então, por favor, parlamentares que estão nos assistindo, vamos compartilhar esse vídeo com todos os parlamentares do Estado do Rio Grande do Norte a nível federal, para que eles nos apoiem, para que a gente melhore as condições da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e consiga contribuir cada vez mais para a sociedade. E eu já pergunto, pegando a deixa de sociedade, que o senhor falou dos campings. Eu já trabalhei no camping de Caicó, foi uma experiência maravilhosa na minha vida. Eu comecei a carreira por lá, inclusive, enquanto professora, docente, acadêmica aqui da casa. Mas o senhor falou que nós estamos presentes fisicamente em Macaíba, em Caicó, Currais Novos, Santa Cruz e Natal. Isso. São esses 5 polos que nós temos aqui de atuação. Nosso camping é imenso, mas a gente também atende a população. E eu queria que o senhor explicasse um pouco, porque a gente esquece que o hospital universitário pertence à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a maternidade, o DOD, né, que é o Departamento de Odontologia que está fora ali, na Salgado Filho. Então, qual o tamanho da universidade? Vamos falar um pouquinho sobre a universidade, o que ela presta de assistência à sociedade, a parte da educação que ela oferece. Olha, Michele, eu tenho uma paixão muito grande pela UFRN, como eu sei que você tem também, mas tem muita coisa para a gente falar da UFRN e da importância que ela tem para o nosso Estado. Nessa parte da relação mais próxima com a sociedade, só a oferta de 7 mil vagas aproximadamente por ano numa entrada no SISU, numa educação superior, isso já é um impacto muito grande no Estado como o Rio Grande do Norte. Mas a UFRN, em termos de hospitais, nós temos 3 hospitais. Aqui em Natal, o Onofre Lopes e a Maternidade, e em Santa Cruz, o Ana Bezerra. São hospitais importantíssimos que atendem 100% pelo SUS, então são hospitais 100% SUS, e hospitais que a maior complexidade em termos de hospital geral vão para o Onofre Lopes e a maternidade
Januário Cico atende às questões de partos e cirurgias também de alta complexidade. Esses hospitais têm uma avaliação muito elevada por parte da sociedade, de um reconhecimento do atendimento que é feito lá. Mas a universidade tem outras ações que às vezes são pouco divulgadas. Por exemplo, a Infovia Potiguar está se construindo um projeto de infovia, já em fase de instalação, de fibra ótica em todo o estado do Rio Grande do Norte. Isso ligando escolas. Nós temos aqui fibra ótica na universidade, o ponto de presença é aqui, mas é até difícil imaginar como funcionar uma instituição como a universidade sem uma internet de qualidade. Não teria ensino. Então, nós temos fibra ótica chegando nas escolas de todo o estado. Para isso, a gente precisa de uma infovia para todo o estado. Projeto da universidade na primeira fase, projeto da universidade na segunda fase, projeto da universidade na terceira fase. Então, são contribuições que fica difícil até avaliar a importância dessa contribuição para o Estado. Nós temos o Museu Câmara Cascudo, tem um trabalho espetacular, tem tido uma presença muito grande, principalmente de escolas públicas que vão lá fazer visitas. Nós temos a importância da TV universitária, que é um canal de televisão independente, com a responsabilidade dessa independência em relação à notícia, credibilidade, uma história de muitos anos. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos, tão importante. Então, outra contribuição muito importante que a instituição tem. Vou puxar a sardinha para mim, viu, gente? O Núcleo de Prática Jurídica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte atendem as pessoas hipossuficientes, aquelas que não têm condições de pagar advogado e precisam de assistência jurídica gratuita. A gente presta esse serviço também à comunidade, que é bem importante. Puxando sardinha aqui para o direito. Exato. Não, mas é um exemplo. O Departamento de Contábeis tem uma ação parecida também de atendimento à população. Nós tivemos um projeto muito importante aqui no estado, ali na região do Seridó, que foi o Geoparque Seridó, que recebeu a chancela da Unesco, unindo vários municípios da região. Um projeto que iniciou aqui na universidade. Então, quando a gente pensa a importância que a instituição tem, você deve lembrar quando acontece algum desastre natural, queda de falésia, alguma coisa, a universidade é sempre chamada, porque a sociedade tem acredita muito nessa opinião muito técnica. Imparcial, com base somente no conhecimento que a universidade, quando participa dessas discussões, que a universidade entra. Né? A universidade é muito importante para o Estado. Então, a universidade é muito importante para o Estado. E me fala, por favor, reitor, sobre a relação da universidade com as empresas privadas, principalmente as internacionais, por exemplo, no universo do IMD, do Instituto Metrópole Digital e outros contextos também, existem uma injeção de dinheiro bem relevante que faz com que permita o acesso à tecnologia, à inovação e ao alunado poder entender um pouco melhor e participar desse universo da tecnologia, da inovação que está num nível muito acelerado. A gente acabou de dizer que não tem educação, não tem sociedade sem internet. Então, fala um pouco sobre essas parcerias no universo do ensino, da pesquisa e da inovação. Então, são muitas as iniciativas nessa área mais empreendedora. Né? Primeiro, a universidade, há poucos anos, foi premiada como a universidade mais empreendedora do Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sul. Né? Isso por uma avaliação pelos próprios alunos. Né? Eu fui, inclusive, receber esse prêmio na Câmara dos Deputados em Brasília. Aí nós inauguramos uma central de empresas juniores aqui no Centro de Convivência da nossa universidade. Então, há um movimento de estudantes em relação ao empreendedorismo que é interessante até colocar que a universidade dá um pequeno apoio, mas os estudantes fazem realmente acontecer. Iniciativas como o Instituto Metrópole Digital, hoje a cidade de Natal tem um parque tecnológico na área de TI, que foi uma iniciativa que nasceu da universidade no Instituto Metrópole Digital e depois houve aprovação de legislação de incentivos tanto da cidade de Natal quanto de governo do estado e um parque que já tem mais de 100 empresas instaladas em toda essa região aqui, de uma iniciativa da universidade. Algumas dessas empresas de estudantes da universidade que começaram a se envolver em atividades incubadas aqui, que se tornaram empresas e que saíram. Tem um outro projeto de parque tecnológico, que esse nós estamos em parceria com o governo do estado, várias prefeituras dessa região metropolitana, com o IFRN,
com a UERN, o FESA, enfim, todas as instituições, SEBRAE, Federação de Indústrias, que é para um parque tecnológico no estado do Rio Grande do Norte, num prédio que é da universidade em Macaíba, lá na área da Escola Agrícola de Jundiaí, um prédio muito grande, de 15 mil metros quadrados, e que nós vimos construindo esse projeto já há vários anos, a universidade com muita dedicação a ele. Agora, projetos de pesquisa nós temos uma quantidade que tem aumentado muito nesses últimos anos, né? Passou um tempo em todas as áreas, e muitas dessas pesquisas com empresas, inclusive, do exterior, nas mais diversas áreas do conhecimento. Então, isso é importante para pesquisadores que estão produzindo conhecimento produzido aqui, muitas vezes com estudantes que estão numa pós-graduação ou numa graduação e que depois já vão se inserir naquela atividade profissional. Então, tudo isso é muito bom. É a universidade viva produzindo conhecimento para a sociedade. Não, fantástico. No Me Explica Direito de hoje, o tempo foi curto e falamos sobre educação superior no ensino público federal e os desafios da gestão universitária com o reitor da UFRN, professor José Daniel Diniz. Muito obrigada pela sua participação, professor. Eu que quero lhe agradecer, Michele, por essa oportunidade e dar os parabéns por essa iniciativa tão importante de falar dos mais diversos temas. Enfim, muito obrigado, parabéns pelo programa. E você pode ouvir o nosso programa sempre às quartas-feiras, ao 12h30, na FM Universitária e rever quando quiser no YouTube, TVU-RN. Até a próxima.